Olá a todos, eu sou Adriana Araújo, sou nutricionista clínica funcional e eu estou aqui novamente compartilhando mais um pouquinho de conhecimento com vocês e, claro, puxando a brasa para a sardinha da nutrição, pois a nutrição é a minha paixão profissional e é também a primeira necessidade para garantir a manutenção da vida. Ninguém consegue viver sem se alimentar e sem uma boa alimentação o corpo fica sujeito a doenças oportunistas. Eu vou falar um pouquinho sobre acne, como a alimentação pode auxiliar de maneira eficaz na melhora do tratamento da acne. Eu sei que a ida ao profissional dermatologista ou endocrinologista será necessária, pois a acne está associada a fatores hormonais, entre outros, e o nosso corpo precisa de uma boa alimentação para a produção de todos os hormônios. Por isso, posso garantir que modular a alimentação será ainda mais importante, pois o que colocamos para dentro do nosso organismo se refletirá pelo lado de fora também. O que vou compartilhar nesse vídeo é resultado de estudos e pesquisas publicados em artigos científicos, como sempre faço. E recomendo de um modo geral que sempre que vocês buscarem conteúdo sobre saúde no YouTube, procurem conhecer a história do profissional que vem trazendo as informações, porque tem muita gente que não tem formação e não tem embasamento científico no que fala. Assim como tem também muito profissional competente usando essa ferramenta de trabalho que é a plataforma de busca do YouTube, ok? Cuidados com a pele começa com a ingestão de alimentos adequados e uma boa dieta. Alimentos que são fontes de muita gordura e açúcar devem ser evitados por todos que querem ter saúde de um modo geral. E no caso, para se ter uma pele saudável, é igualmente necessária a vigilância do consumo de certos alimentos. Não esquecendo que o bom funcionamento do intestino é também fundamental para uma pele saudável. Os mecanismos e as atividades celulares podem ser um pouco complexas para eu ficar explicando para vocês, e não se faz necessário tratar aqui, pois o objetivo é ajudar e não complicar. Então eu pulo essa parte e eu vou direto às recomendações que interessam. Cuidado com o consumo de açúcares e com os alimentos industrializados ultraprocessados à base de farinha branca, como bolos, pães, pizzas, macarrão, entre outros. O amendoim também contribui para a piora do quadro da acne. Leiam os rótulos e veja os alimentos que têm na sua composição xarope de milho que contém frutose em excesso. Não confunda com a frutose natural presente nas frutas, em alguns vegetais e no mel. Apesar do nome, não há nenhuma semelhança entre eles. Esses adoçantes artificiais não contêm nenhuma propriedade nutricional. Outro agravante é alimento rico em leucina, que é um tipo de aminoácido, como leite, ovo, carne, whey protein, porque a leucina estimula a produção de insulina também, que por sua vez, por um outro processo, estimula a produção de sebócitos. E lembra que eu falei que era complicado? Enfim, quanto mais sebo produzido nas glândulas sebáceas, mais piora o quadro da acne, que é o nosso foco aqui nesse vídeo. Então, por que, por exemplo, o consumo de chocolate piora muito o aparecimento da acne? Por causa do açúcar e não do cacau, mas a maioria dos chocolates que se compram nos mercados é uma mistura de gordura e açúcar e contém bem pouco cacau na composição. A maioria das pessoas costumam consumir sem ler o rótulo. E quando se consome esses alimentos que ativam a alta produção de insulina, piora-se muito o quadro da acne. E a questão principal na retirada desses alimentos é modular a insulina. E isso se consegue consumindo apenas carboidratos de qualidade. Então, a dica de ouro aqui é consumir alimentos naturais o maior número de vezes possível durante o dia,
evitando ao máximo esses alimentos que eu citei, pois posso chamá-los de vilões, sem medo de errar. Substitua o consumo de leite, por exemplo, por chás e sucos naturais, frutas, nada de caixinhas ou latas, pois caixinhas e latas não dão em árvores. Evite derivados de leite, mas não retire completamente, senão a reintrodução pode causar algum tipo de alergia ou intolerância. Temos que ser cautelosos com o radicalismo. Consuma carnes, peixes e ovos em porções menores e lembrando que alimentos à base de soja e outros grãos também são ricos em leucina. Eu falei no começo do vídeo que consultar um profissional dermato ou endocrinologista é indispensável, pois a acne tem causas hormonais como principal fator de surgimento. E existe uma bactéria chamada Propionibacterium acnes, que se aproveita do sebo produzido pela pele e aumenta o processo inflamatório. E em alguns casos, será necessária a prescrição de antibiótico oral e de uso tópico. Eu acredito que essa alimentação adequada faz parte do processo de tratamento e melhora desse quadro de acne, por pior que esteja. Muitas vezes se faz necessário suplementar zinco e vitaminas A e E, pois com a restrição alimentar pode ocorrer uma baixa desse mineral e essas vitaminas. E um outro detalhe importante é avaliar a necessidade de prescrição de alguma cepa de probiótico, pois com a retirada de alguns alimentos, nesse caso pode ser necessário, ou se o paciente tem aversão a alguns outros alimentos que também deveriam ser introduzidos e provavelmente não serão, por questão de gosto, pode complicar o bom funcionamento do intestino. Nesse caso, é necessária uma avaliação individual em relação à idade, peso e etc. Para mais esclarecimentos, procure um bom profissional que mereça a sua confiança e busque sua autoestima. Estar bem consigo mesmo é a parte mais importante e por isso eu sempre digo que é muito bom incluir na rotina diária um pouco de oração e meditação para aliviar o estresse, pois as descompensações hormonais se devem muito ao fator estresse. Se vocês que nunca praticaram meditação imaginassem todos os benefícios que essa prática tem, busquem conhecer. E a fase da puberdade e adolescência gera muita ansiedade e estresse emocional, fase que vem acompanhada desse problema da acne que gera uma baixa autoestima e insegurança. Então, se você conhece alguém que está precisando de orientação, compartilhe esse vídeo. Eu fico por aqui mais uma vez agradecendo a sua atenção e o seu like. Um grande abraço e até a próxima!